E aí, tudo bem? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, toque aí no sininho para receber as notificações. Aproveita também para deixar aquele like no vídeo. Hoje a gente vai trocar um papo rápido aqui, trocar umas ideias sobre Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco. Lembrando que o Final Edition está chegando, a edição definitiva, que agora tem capítulos novos, o enredo está até um pouco consertado, o Kurumada ali está numa versão que para ele é a definitiva e a maneira como ele quer que a obra seja vista pelos fãs de Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos a partir dessa repaginada que deram, pelo menos em alguns momentos do enredo e com a inserção desses capítulos novos, o que vai preencher algumas lacunas que existiam aí nesse começo de Saint Seiya. Eu, particularmente, acho interessante a ideia, penso em comprar esse conteúdo também, mas, para mim, Saint Seiya é isso aqui. Essa edição que a editora JBC lançou aqui no Brasil, para mim já é a definitiva, apesar de achar que o material deveria ter um pouco mais de capricho. Eu ainda sou um pouco insatisfeito com esse material, mas acho bacana, capa dura, mas confesso que preferiria muito mais aquela versão da Conrad, a primeira, que saiu em papel offset, capa cartonada. Se saísse uma versão daquela, com papel offset, capa cartão, orelhas, eu acharia muito interessante, porque Saint Seiya, nesse formato, é legal quando você compara pelo menos com a versão da Conrad, porque tem algumas pequenas diferenças, as páginas são um pouco maiores, então a arte aqui não é tão cortada como alguns detalhes você perdia naqueles meio tanco. Aqui não. Aqui está um pouco mais completo, mas mesmo assim tem algumas coisas, mas eu não penso em dropar nunca essa série de Saint Seiya versão Kanzenban. É um material interessante, tem um papel ok, capa dura que veio a encarecer ainda mais o produto. Essas firulas aqui, como são chamados de os hot stamp, esse hot stamp aqui é a outra coisa que deixa mais caro ainda o material. Isso começou por R$ 64,90, terminou aí por 72 e pouco. E é um material até um pouco abaixo do que a Panini vem lançando com o Dragon Ball, apesar dos problemas com lombada e tudo mais, sendo um papel ali um pouco mais papel couché, que muita gente até acha estranho, só que no Dragon Ball está funcionando bem. Eu comecei a ler o Dragon Ball e funciona bem. O papel de Cavaleiros do Zodíaco também é legal, só que ele pode amarelar muito rápido se você não preservar dentro de saquinhos, se você mora em lugares úmidos, seu estado é úmido e não está devidamente embalado, isso aqui pode amarelar e ficar cheio de manchas, como tem alguns mangás com manchas bem horríveis, inclusive dentro do mangá, nas páginas, por causa disso. Primeiro volume eu deixei ele um tempão sem fazer a devida embalagem e ele ficou com umas páginas amareladas e algumas manchas amarelas em páginas no interior do conteúdo. Isso para mim ficou um pouco complicado. Daí eu já tomei tenência e embalei tudo. São 22 volumes essa versão Kanzenban, que para mim já é, como o próprio nome diz, é a edição definitiva, é o suprassumo de Cavaleiros do Zodíaco. Mas essa edição definitiva que está chegando aí, essa Final Edition, ela promete ter algumas coisas interessantes. Espero que a JBC também lance aqui no Brasil num conteúdo legal, não lance no papel jornal. Eu acho que papel jornal não funciona para mangá, você já está pagando algo caro num produto, então que seja pelo menos uma qualidade ok, que seja bem feito. Não para você ter um papel jornal, aí daqui a pouco aí lançam num papel Pollen Bold, aí depois vão lançar em outra edição com papel offset. Aí você vai ter 3 versões da mesma coisa, só por questão mesmo de ter um produto com uma qualidade melhor que a outra. Então, se é para
lançar alguma coisa definitiva que seja no material definitivo. Aqueles mangás, para quem colecionou a primeira edição da Conrad e não quis dropar, aquilo sim é uma edição definitiva, apesar de não ser um Kanzenban. Mas quem tem aquilo, não faz falta nenhum Kanzenban, a não ser que você goste das capas, você queira ter um material aí com capa dura, páginas coloridas, aí tudo bem, eu até concordo. Só que ali é muito bem produzido. A Conrad já trouxe os Cavaleiros do Zodíaco para o Brasil num material muito bacana, apesar de terem erros de tradução, muitos probleminhas assim, mas é coisa básica. Colorização de capas, como uma parte lá onde o Shun vai derrubar um dos pilares de Poseidon, ele está com um nunchaku prata, quando na realidade o original é dourado. Só esse tipo de coisinha assim, mas não é nada que incomode nem que prejudique o produto final. Outra batalha entre ele e Afrodite de Peixes também. Tem um pequeno errinho ali de tradução, mas é coisa de nomes. Não é nada que vai interferir, impactar no produto, na obra em si. Então, lança Cavaleiros do Zodíaco, agora vem Final Edition, quando eles terminarem de lançar Final Edition daqui uns 8, 9 anos, aí vem com Aizoban, que é outro material bem primoroso. Então, se eles querem lançar algo definitivo, que lancem alguma coisa bacana, mesmo que seja um pouquinho mais caro, mas que lancem alguma coisa definitiva e não fique sugando e extraindo leite de pedra com essa obra. Cavaleiros do Zodíaco, para quem é fã, é uma obra maravilhosa. Quem acompanhou ali o anime pela Rede Manchete tem um apego emocional muito grande à história de Seiya e companhia. Mas tem uma galera nova, que é depois que o Cavaleiros estreou na Band, que não criou um fanatismo tão grande, até porque o Cavaleiros do Zodíaco não teve um hype tão gigantesco como teve lá em 1994, 95, com a explosão deles através da Rede Manchete. O sucesso de Cavaleiros do Zodíaco foi tão gigante que foi a partir daqui que começou até a piratear em bonecos, porque não tinha boneco que vencesse a demanda aqui no Brasil. E os bonecos, além de feios, eram muito caros. E começaram a sair bonecos piratas, onde você encontrava pela feira por um preço até bacana. Numa época onde o salário mínimo era cerca de 90, 100 reais, um boneco desse custava R$ 29,90. E era o quê? Um terço praticamente ali de um salário mínimo. Imagina você tirar um terço do salário mínimo para comprar um boneco que não era nem um colecionável, era algo para você brincar ali. Mas era um boneco com armadura de metal. Se você pega ele e compara com os de hoje, o boneco é feio pra caramba, parece um Transformer e não um Cavaleiros do Zodíaco. É até complexo. E fez muito sucesso. Trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco tocou em muitos canais de televisão, inclusive no programa do Serginho Grossman, no SBT. A música de Cavaleiros do Zodíaco foi vinculada em programa de Xuxa, na Rede Globo. Foi algo surreal. É tanto que quando estreou o filme de Abel em 1995, o Brasil foi à loucura para ver aquele filme no cinema. E, na época, foi um grande acontecimento. Ninguém via um desenho animado e pode chamar e dizer, anime não é desenho. É sim, é tudo desenho. Só que a gente diferencia de anime de desenho de uma maneira de deixar mais oriental do que está se tratando. E Cavaleiros do Zodíaco, como um desenho animado, um anime, um filme no cinema, aquilo foi algo inédito, foi muito bacana e um filme que marcou aquela geração. E a galera que viveu os anos 90, que viveu o hype de Cavaleiros do Zodíaco, tem esse apego mais emocional do que quem veio antes. Depois de Cavaleiros do Zodíaco, a gente conheceu muitas outras obras. Cavaleiros do Zodíaco pode não ser a obra mais importante, pode não ser a melhor obra, melhor dizendo, pode não ter a melhor história, melhor enredo, melhor desenvolvimento de personagens, mas ele tem uma importância gigantesca para o cenário de anime, o cenário da cultura oriental, pelo menos ali depois de 94, porque foi a partir de Cavaleiros do Zodíaco que houve a popularidade da dublagem. Outros canais de televisão quiseram ter seus animes, como o SBT tinha Fly, Dragon Ball, Street Fighter, a Globo passava Samurai X, chegou a passar também o próprio Dragon Ball.
a parte de Majin Buu passou na Globo, e você tinha Beyblade, Yu-Gi-Oh! Tudo isso foi graças ao boom gigantesco que Cavaleiros do Zodíaco fez entre 94 e 97. A partir daí, a cultura foi transformada no Brasil e de maneira bem positiva. Começaram a ter eventos, as pessoas começaram a querer saber quem eram os dubladores que davam voz a esses personagens. Hoje em dia a gente vê um monte de dublagem capenga aí, mas porque os caras se divulgam mais do que a obra em si. E você conhece os dubladores, mas é muito raro hoje em dia você ter interesse, eu quero saber quem é a voz de fulano de tal e tal. Já no Dragon Ball, no Cavaleiros do Zodíaco, no próprio Yu Yu Hakusho, a coisa era bem diferente. E como eu dizia, quem fez parte dos anos 90, com o boom de Cavaleiros do Zodíaco, o sucesso tremendo que fez isso aqui, especificamente quando eles vestiram as armaduras de ouro pela primeira vez, tem um apego emocional gigantesco. Quem não viveu essa época, viu um anime ali, ok, muito embora tenha alguns fãs ali depois de 2004, mas a massa gigantesca de fãs de Cavaleiros do Zodíaco é a galera que viveu lá por volta de 94, 97, quando o anime era exibido na extinta Rede Manchete. Então, as propagandas, as chamadas, até os locutores, como o Eloy de Carlo, que era a voz padrão da Rede Manchete, você associa Cavaleiros do Zodíaco à voz daquele cara, a trilha sonora, e isso aí fez Cavaleiros do Zodíaco ser o que é, e abrindo as portas assim para tudo que veio depois. Essa cultura, pelo menos o que eu vejo de animes e mangás, se divide muito ali, antes e depois de 1994, com a chegada do anime, e do mangá é antes e depois dos anos 2000, com a chegada de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. E antes que você critique, sim, Cavaleiros do Zodíaco é uma obra importantíssima e merece todo o tratamento e todo o respeito que as editoras podem dar. E o público que viveu essa época já é um pessoal hoje bem esclarecido, já é um público adulto que gosta de Cavaleiros do Zodíaco ainda, pelo menos a maioria esmagadora gosta, e tem condição financeira de adquirir um produto bem feito, bem produzido e numa qualidade legal. Infelizmente, houve bons acertos e acertos mais ou menos, como é o caso do Kanzenban, é um acerto mais ou menos. A chegada de Cavaleiros do Zodíaco em mangá é um acerto 100%, é genial, foi ali que a gente conheceu a saga de Hades na íntegra. E alguns acertos meio capengas foi o relançamento da versão meio tanco, que saiu em papel jornal, apesar de ter tido aquilo, mas a qualidade era bem inferior, os meus amarelaram rapidamente, apesar de ficarem com a capa intacta, mas o conteúdo era amarelado, manchado. Depois, a editora JBC lançou o formato Tankobon, formato original, muito embora com a qualidade com a qualidade igual ao relançamento da Conrad, papel jornal, só que tinha mais páginas e tudo mais, e com as capas mais fiéis ao original. Depois lançaram o Kanzenban. Então, você, se é um colecionador de Cavaleiros do Zodíaco meio lunático, assim que nem eu, você ia querer ter as duas versões da Conrad, as duas versões da JBC e agora o Final Edition. 5 versões do mesmo mangá, ou seja, mais do mesmo. E é isso, pessoal, Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que, no momento, é até um lançamento desnecessário. O veredito é esse, um lançamento desnecessário de uma obra que a gente já conhece de cabo a rabo, porém, a gente não pode desconsiderar, porque tem uma gigantesca parte de fãs de Cavaleiros do Zodíaco que perdeu isso aqui e vê agora na Final Edition a oportunidade perfeita de ter toda a coleção. E se você é novo no canal, se inscreve, toca aí no sininho para receber as notificações e ficar por dentro dos acontecimentos. A gente está fazendo os vídeos assim de maneira um pouco amadora, porque estamos em processo de viagem, então a gente não tem como fazer roteiro, não tem também como editar os vídeos. Faz o vídeo aqui com um game clássico de fundo e trocando uma ideia a respeito das novidades,
dos mangás e do que não é tão novo assim, mas está chegando aí numa versão repaginada, como é o caso de Saint Seiya. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.